te falar que bacana, ó, na semana que vem, de 20 a 26, a gente vai estar na 6ª Semana Nacional da Educação Financeira, e é por isso que o Márcio está aqui hoje com a gente, para ver como é que tá a educação financeira do brasileiro. E a gente tá bem na fita ou não, Márcio? Boa tarde. Não, já falou sua cabeça, não tá muito não, pelo jeito. Infelizmente, Dani, não. Infelizmente, boa parte da população brasileira não está bem educada financeiramente. Caramba. São dados alarmantes, atualizados agora na última pesquisa que foi apresentada no começo do mês. Nós temos um montante de 62%, 62 milhões de brasileiros inadimplentes. Com o nome... Não é que tem dívida. Endividado é uma coisa, uma pessoa que tem, por exemplo, um financiamento é uma pessoa que está endividada, tem uma dívida a pagar. Exato. Agora, inadimplente é aquele cara que não está pagando. Que o nominho dele já foi pro Serasa, já foi pro SPC. Repete o número, quantas pessoas são? São 62 milhões de pessoas, 62 milhões de brasileiros. Isso é um absurdo. Isso representa aí, a gente está falando em torno de 32% da população brasileira endividadas. Outro dado alarmante, de cada 10 jovens, 4 estão com os nomes nesses ou SPC ou Serasa Experian. E o que vocês percebem quando a gente fala de jovem? É o jovem mesmo que está fazendo essa dívida ou é o nome dele que está sendo utilizado para fazer essa dívida? São dois aspectos que é um paralelo bem interessante. Muitos pais, eles chegaram ao ponto de se endividar tanto que passaram a utilizar o nome dos filhos para comprar. E dos pais também. Exato. Os pais utilizam agora o nome dos filhos. O filho completou 18 anos, já está trabalhando. Fala, filho, pega um dinheiro emprestado lá para o pai pagar as contas. Sim. E com isso, toma parte da renda desse jovem que está começando a sua carreira, que está começando os seus estudos, também levando ele a ficar com o nome negativado. E outro paralelo é que o jovem também não sabe utilizar. Hoje, uma facilidade muito grande, por exemplo, pela internet, às vezes sem renda eu consigo um cartão de crédito, pelas fintechs. Esse cartão de crédito é muito bom, se você saber utilizar, mas pode ser uma arma, uma analogia, uma arma na mão de uma criança. Você dá um cartão de crédito para uma pessoa que às vezes não tem essa educação financeira. É verdade. A gente tem uma tabelinha aqui para mostrar agora, ó, como é que é a faixa de inadimplência por idade. É a outra tabelinha ali, que a gente mostra os jovens também. Por favor, coloca pra gente ali, pra gente entender, então, a questão das idades. Porque a gente tem ali desde os 18 anos, então, o percentual de pessoas que estão inadimplentes. Vamos falar sobre esses números então, Márcio? Vamos. Esses números retratam bem. Numa média geral, se a gente for fazer ali, é em torno aí de 27% na média por faixa etária, né? Tá. Porque 29%, daí tem um extremo ali. Os jovens, como eu disse, de cada 10, esses dados já vão ter que ser atualizados. Porque jovem tem a questão da idade. Sim. Os jovens de 18 a 21 anos, de cada 10, 4 estão. Só que eu também chamo a atenção, Dani, para a questão do idoso. Pois é. Olha só, como que os idosos, nessa última pesquisa que foi apresentada, o maior aumento foi na faixa dos 65 anos. 8% cresceu a inadimplência desses idosos. E o mais interessante é que, às vezes, a dívida desse idoso não foi contraída por ele. Pois é, e aí que eu te falei antes, digamos, essas pessoas que estão na idade mais ativa financeiramente estão colocando os filhos para comprar no nome dele e também os pais. Exato. Então eles colocam, mesma coisa que eles fazem com carteira de motorista. Todos os pontos vão para a carteira do pai lá que já não anda mais de carro. Estão fazendo isso também com as contas deles do dia a dia. Justamente, eles chegam assim, Maria. Eu tô precisando de dinheiro emprestado, pega, o juro é mais barato, pega no consignado a sua aposentadoria e aí depois eu vou pagando para você, mês a mês. E o que acontece? O idoso vai, às vezes por piedade, pelo neto, pelo filho, contrai essa dívida do consignado da aposentadoria dele e o que acontece? O filho, o neto não paga a dívida, levando ele a entrar nessas estatísticas. Que dó, gente. E essa idade, eles começam a ficar tão nervosos quando estão nessa situação, né? Isso faz um mal pra saúde. Você que tá colocando seu pai e sua mãe nessa situação, seu avô e sua avó, pensa 1000 vezes antes de fazer uma coisa dessa, porque você tá colocando não só o nome dele lá, mas também a saúde dele em risco, tá? Porque eles ficam nervosos de verdade e não vale a pena, gente, pelo amor de Deus. E essa questão aqui dos nossos aposentados, então vamos colocar ali esse novo gráfico que a gente tem, porque esses números aqui também são bem alarmantes. Pode colocar essa nova tela que a gente tem, inclusive sobre os aposentados, por favor, então, pra gente ver esses números. Explica pra gente, por favor, Márcio. Dani, hoje, olha só, a gente falou então dos netos e filhos que tomam dívidas, que fazem seus pais, seus avós contraírem dívidas, descontando da aposentadoria. A aposentadoria hoje é um salário mínimo. O salário mínimo hoje no Brasil, este ano, está em R$ 998. Certo.
não dá para fazer muita coisa. Qualquer um que sabe, R$ 998 é pouco dinheiro. Para comprar medicamento, alimento, pagar, de repente, até um aluguel e tudo mais. Exatamente. Sim. E aí a gente... Esse gráfico ele apresenta muito bem essa situação, que como é preocupante, porque hoje 46% dos aposentados hoje no país, que é em torno aí de mais de 20 milhões, precisam de caridade. Que coisa. Precisam de parentes, de parentes, os parentes que têm que ajudá-los, porque eles só com o salário que ganham não conseguem. Entendi. Aí o outro percentual, 28%, precisa de caridade. São os vizinhos que montam uma cesta básica, leva para ele, ajuda eles comprarem o medicamento. Aí 25% ainda são obrigados a trabalhar. Se aposentou na melhor fase da vida, que a gente fala que é a melhor idade, né? Quando chega nesses 65 anos, ele ainda é obrigado a trabalhar porque só com R$ 998 não consegue se manter. E às vezes tem que levar em consideração, né, Dani, que às vezes as pessoas, elas têm um padrão de vida com um salário às vezes de R$ 5.000. E imaginam e contribuem para o INSS. E eles acreditam que, quando se aposentar... Vão seguir com esse padrão. Exato. Não, e vão ganhar R$ 5.000 de aposentadoria. Não vão receber R$ 5.000 de aposentadoria. Entendeu? E eles têm que ter essa ciência, que tem o teto máximo que o INSS paga. Hoje está em torno de 5.648. É o teto máximo. Eu sou um médico que ganho 20 mil por mês. Contribuo com o meu INSS. Quando me aposentar, vou me aposentar com 20 mil? Não. Com 5 mil. É 5.648. E aí eu tenho um padrão de vida elevado, 2 apartamentos, que pagam um condomínio, 3 empregadas, 4 carros, 4 IPVAs. Aí eu vou ter um choque da realidade. Eu vou ter que me adequar a um padrão de vida a qual, se eu não juntei dinheiro, se eu não alcancei esse 1% apenas, é muito pouco, de 20 milhões, minúsculo. 1% apenas que é independente financeiro. Pode colocar a tela de novo, fazendo favor. Que ao longo da vida, ele juntou patrimônio, realizou aplicações, comprou imóveis e hoje esses imóveis geram renda para eles. Ou o dinheiro que ele tem aplicado gera juros e esses juros ele se mantém tranquilo, não precisa de ninguém. Olha só, 1% dos nossos aposentados consegue viver com a grana que tem. Não só dependendo do que ganha do INSS, mas sim de uma grana que conseguiu juntar durante a vida. Gente, 1%! Isso é muito absurdo. Vocês conseguiram entender? Essas pessoas que a gente está ali são as pessoas que trabalharam uma vida inteira, que contribuíram e que estão recebendo, sim, a sua aposentadoria pelo INSS. E aí elas estão precisando de toda aquela situação ali ainda de ajuda, de parentes, trabalhar, e apenas 1% dos nossos idosos conseguem viver com aquilo que conseguiram juntar. E aí, né, Dani, Isso é muito sobre o INSS, a gente está falando muito sobre a reforma previdenciária. E muitas pessoas são contra. Mas, Dani, quando a gente olha para o gráfico, e assim, até a gente tem no mercado financeiro, a nomenclatura INSS, a gente está até mudando ela, né? Porque INSS significa Instituto Nacional de Seguridade Social. E agora a gente está mudando para Isso Nunca Será Seu. Verdade, faz sentido. Pelo fato das estatísticas apontarem que é sistema de caixa. Então, quem trabalha, recolhe o INSS e aí paga o aposentado de hoje. Sim. Correto? Aí, olha o que os dados vêm mostrando. A taxa de natalidade caindo. As pessoas não estão fazendo mais filhos. Então, estão nascendo menos crianças a cada ano que passa. Na outra ponta, a expectativa de vida aumentou. Aumentando. Os cientistas já alegam que nasceu o ser humano que viverá até os 120 anos com saúde plena. Você já pensou? Não tem gente pagando e tem um monte de gente para receber. E se eu me aposento com 65 e vou viver até 120, vai tirar de onde essa outra grana? Vida recebendo o INSS. Então as contas não fecham. Não fecham. E aí é outro tema que é muito importante de se utilizar nessa Semana ENEF, que se inicia na segunda-feira, falar sobre a preocupação com o futuro. Ter essa precaução, não ser negligente com o seu futuro. Viver, sim, o presente, mas também ter um olhar muito carinhoso para o seu futuro. Ô, Márcio, então eu acho que você vai voltar essa semana para conversar com a gente, porque ainda ficou para trás aqui, ó, a selfie financeira, que eu fiquei muito curiosa e que eu acho que rende um bom bate-papo ainda, né? Rende. A selfie financeira é fantástica, essa analogia da selfie financeira. Então vamos voltar semana que vem? Vamos. Que é justamente essa semana. Eu sei que vai estar corrido para você, mas volta. Não, tira um tempinho para conversar com a gente, pode ser? Volto sim, Dani. E a agenda da Semana ENEF vai ser fantástica. Tenho palestras Guaíra, Ubiratã, Assis Chateaubriand.
Toledo, Marechal Cândido Rondon, Santa Helena. Nossa. A agenda está lotada, aqui a gente vai estar falando de forma gratuita, então se informem nas agências da Uniprime, na qual eu represento, e você que não é associado da Uniprime pode participar do evento, e se é associado de outra cooperativa, de outra instituição financeira, procure, porque nessa semana terão vários eventos falando sobre educação financeira. Show de bola, então retorna que a gente fala mais. Retorne sim. Fechou? Muito obrigado, Obrigada, Dani. tá?